voz solitária enfrenta tragédia inesperada e revela segredo capaz de mudar tudo para sempre. Clara, uma mulher de 78 anos, sentada em sua velha cadeira de balanço, observava a luz do sol se pôr pelas janelas empoeiradas de sua modesta casa. O bairro, com suas ruas arborizadas e casas antigas, parecia tão bonito, mas as cores vibrantes eram um contraste gritante com o cinza do seu coração. Desde que Rodrigo, seu único filho, partiu para a capital, buscando uma vida nova, Clara se sentia como uma sombra perdida. A solidão invadia seu ser, e cada esquina da cidade trazia lembranças de risadas e afeto que pareciam agora tão distantes. Recentemente, ela havia recebido a notícia devastadora. Rodrigo falecera em um acidente de carro. O mundo, que antes girava em torno da vida do filho, desmoronou naquela tarde fatídica. Clara se viu imersa em um mar de memórias e arrependimentos, sufocada pelo peso da culpa. Como não teria se reconciliado com ele? Como teria deixado que a distância entre eles crescesse tanto? Sentindo o coração apertado, Clara começou a organizar os pertences de Rodrigo. Cada objeto que ela tocava era como um eco de sua vida, um testemunho do homem que um dia foi. As fotos eram janelas para a alegria que antes preenchia a casa. Sorrisos em aniversários, os momentos em família e até mesmo algumas lembranças de viagens em que sonharam juntos. Mas, em meio a essa montanha de recordações, uma coisa a surpreendeu. Uma carta antiga, amarelada pelo tempo, escondida em uma gaveta. A letra era familiar, mas a mensagem dentro era algo que Clara jamais esperaria ler. Revelações sobre sua origem familiar que balançavam o chão sob seus pés. Um segredo que poderia não só mudar a visão que tinha de si mesma, mas também dos laços que ainda mantinha. Estava escrito que sua história era mais complexa do que ela sempre acreditara. A cabeça dela girou como uma bomba relógio. Aquela carta fez seu coração acelerar e as perguntas brotaram como ervas daninhas. Quem era ela realmente? O que mais estava escondido mais a consumia, mas a ideia de que poderia ferir aqueles que ainda restavam em sua vida a assombrava. Seria melhor continuar no escuro ou se arriscar a arrancar o véu da ignorância? O peso da carta apertava suas mãos trêmulas enquanto as memórias de Rodrigo dançavam ao seu redor, até que, de repente, um movimento na porta chamou sua atenção. Uma sombra familiar estava ali, quase como um fantasma do passado, pronta para mudar tudo mais uma vez. O que mais poderia ser revelado agora? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí, embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir.
Clara congelou ao ver a sombra familiar na porta. Era Lúcia, sua vizinha de longa data, mas algo na expressão dela a fez sentir um frio na espinha. Olhos arregalados, boca entreaberta, como se tivesse visto um fantasma. O silêncio pesado preenchia a sala e Clara sentiu uma tensão elétrica no ar. Clara, eu preciso falar com você. É sobre Rodrigo. As palavras de Lúcia saíram precipitadas como um rio que transborda. Clara sentiu seu coração disparar. O que mais poderia haver? A dor daquela perda já era insuportável. Lúcia, não, já não é suficiente. Eu não quero mais saber. A voz dela saiu quase como um sussurro, sufocada por um nó que se formava em sua garganta. Não, ouça! É urgente! O tom de Lúcia agora tinha um desespero palpável. Clara viu as mãos dela se fecharem em punhos, como se a raiva e a tristeza quisessem explodir. Rodrigo, ele não era quem você pensava que era. Aquelas palavras martelaram na cabeça de Clara. O que você quer dizer? Ele era meu filho. Meu único filho. A indignação ferveu dentro dela, misturada a um frio horrendo na espinha. Calma, Clara. Eu tenho isso aqui. Lúcia puxou algo do bolso e estendeu para Clara. Era um envelope, mais um pedaço de papel amarelado. Mas a diferença era que tinha o nome de Rodrigo rabiscado na frente. Clara hesitou, mas então tomou coragem e abriu. As informações dançaram diante de seus olhos. Cada frase era um soco no estômago. Rodrigo não fez o que você pensa. O coração de Clara disparava. Seu pulso acelerava. Cada letra revelava um segredinho sombrio. Rodrigo tinha uma vida paralela, uma família em outra cidade, filhos, uma esposa que nunca conheceu. A revelação a atingiu como um furacão. As lágrimas escorriam pelo rosto de Clara, mas ela não conseguia parar de ler. Tinha mais ali um nome que a fez tremer. Isabel. Isabel? Quem é Isabel? Clara quase gritou, a voz embargada pela confusão e pela dor. Lúcia baixou a cabeça, como se a resposta fosse um fardo pesado demais. É a esposa dele. As palavras de Lúcia saíram em um sussurro. Foi como se o chão sob os pés de Clara desmoronasse. Uma esposa? Ele nunca mencionou uma esposa. E aquelas fotos? Todas aquelas memórias? Tudo começou a desmoronar na sua cabeça. Não, isso não pode ser verdade. Clara sussurrou, as mãos trêmulas, segurando o papel. A pergunta que mais a atormentava surgiu em sua mente. Quantos segredos ele guardou? E o que isso significava para ela? Para o amor que acreditou ter? Sua cabeça girava. Clara, eu não queria que você soubesse assim, mas eu achei que você precisava saber a verdade, principalmente porque as crianças estão sem saber. Elas não têm ideia. As lágrimas de Lucy escorriam agora, e o desespero dela só tornava tudo mais pesado. A família de Rodrigo não tem notícia sobre o que aconteceu. E se você não agir rápido, a verdade pode ser ainda mais devastadora. Mais devastadora? É impossível imaginar. Clara se sentia perdida, e naquele instante, todas as memórias, todas as risadas e carinhos viraram cinzas em seu coração. O remorso e a culpa a sufocavam. Eu preciso ir.
A voz de Clara mal saía enquanto escutava os comandos da sua própria mente. Precisava entender tudo isso, descobrir quem eram aqueles que agora eram parte da vida de Rodrigo, mesmo que ele não estivesse mais ali. Ela mal podia respirar, e a urgência do momento a puxava para fora da casa. Clara, espera! Lúcia gritou antes que ela saísse. Você não sabe o que mais pode vir à tona. Você pode se arrepender de entrar nesse caminho. Aquelas palavras a paralisaram por um instante. Mas agora, cada passo em direção ao desconhecido parecia mais importante do que a dor atual. O que mais estava oculto? Que segredos ainda estavam por vir? O futuro parecia uma linha tênue entre desespero e esperança. Clara saiu pela porta, sentindo o peso da revelação deslocar seu mundo de maneira irrevogável. O que mais descobriria a seguir? O mistério a atraía, mas o medo se enroscava em seu coração. Clara estava quase na porta quando sentiu um frio intenso percorrer sua espinha. O mundo exterior parecia um borrão. A urgência a empurrava, mas a sensação de que tudo estava prestes a mudar a fez hesitar. Um empurrão suave a trouxe de volta à realidade. Clara, espera! A voz de Lúcia reverberou em sua mente, embora ela estivesse desesperada para se afastar. Clara, você precisa entender. Isso pode ser muito mais complicado do que você imagina. As palavras de Lúcia cortaram o ar, como uma faca afiada. Clara virou-se, coração acelerado, sem saber o que esperar. Lúcia respirou fundo e com um olhar sombrio continuou. Rodrigo não era apenas um filho, Clara. Ele estava envolvido em algo muito maior do que você pensa. E tinha um segredo, e não era só sobre a outra família. O que vou te contar pode mudar tudo. O coração de Clara disparou. Ela pensava que já havia visto o fundo do poço com a revelação da esposa e dos filhos de Rodrigo. Mas, à medida que Lúcia falava, um pavor crescente começou a se espalhar como veneno nas veias de Clara. Ele se meteu em problemas sérios, com pessoas perigosas. Lúcia hesitou, em uma batalha interna pela escolha das palavras. Rodrigo tinha dívidas e não estava apenas fugindo de uma vida dupla. Ele estava fugindo porque devia a alguém que poderia fazer muito mal. Fugindo? A palavra soou como um eco cruel na cabeça de Clara. Mas ele nunca me disse. Como você sabe disso, Lúcia? Lúcia olhou para os lados, como se o peso da verdade fosse pesado demais para suportar sozinha. Eu soube através de um amigo, alguém da cidade. Ele teve que se mudar porque estava sendo perseguido. E não era apenas uma questão de dinheiro. Essas pessoas, eles não pencam. O olhar dela se intensificou. Eles podem querer saber de você também. O ar faltou nos pulmões de Clara. Com a morte de Rodrigo, ela se sentia perdida em meio a um mar de mentiras. Mas e agora? Essa nova informação desmoronava tudo o que ela pensava que sabia sobre seu filho. Mas por que você não me contou antes? Você sabia de tudo isso e não falou? Porque eu não queria te assustar.
Eu pensei que você precisava de tempo para lidar com a perda primeiro. Lúcia disse, lágrimas nos olhos. Mas agora a situação é crítica. A verdade sobre Rodrigo não é só sobre a traição e a nova família. É sobre uma ameaça real. Antes que Lúcia pudesse completar a frase, um grito feriu a tranquilidade da rua. Clara e Lúcia se viraram na direção do som. O pânico tomou conta dela. Uma figura encapuzada surgiu à distância, correndo em sua direção. A silhueta se destacava em meio ao crepúsculo, os movimentos rápidos e determinados. Clara sentiu o medo subir pela garganta. O que estava acontecendo? Era uma alucinação? Clara, precisamos entrar! Gritou Lúcia, puxando-a para dentro da casa. A porta se fechou com um estrondo, mas o coração de Clara estava prestes a explodir. O mundo estava desmoronando ao seu redor e ela estava presa no olho do furacão. Lúcia olhou pela janela, a expressão petrificada. Temos que agir rápido. Eles podem vir atrás de você agora. Eles sempre estão observando. O que você está dizendo? Clara mal conseguiu articular, sentindo a realidade vacilar à sua frente. Quem são essas pessoas? O que eles querem de mim? Lúcia não respondeu, o olhar fixo na rua. Clara observou, confusa e desesperada, sua mente correndo. E se tudo isso fosse verdade? O que mais estava escondido nas sombras da vida de Rodrigo? A porta tremia levemente, como se o perigo estivesse mesmo à espreita. Uma luz piscou na janela. Um carro se aproximava, as luzes refletindo na vidro como uma advertência. Clara precisava de respostas, mas uma sensação arrepiante a invadia. Ela morta. Clara sentiu o coração disparar, completamente presa na tensão daquela situação. A figura encapuzada se aproximava, e a presença de Lúcia ao lado dela tornava-se cada vez mais sufocante. O grito que ecoou pela rua parecia distante, mas a urgência pulsava como um tambor dentro dela. Clara, precisamos ligar para a polícia, Lúcia sugeriu, enquanto olhava pela janela, os olhos arregalados de medo. Mas Clara não conseguia se mover. O que mais ainda estava escondido para ela? A verdade sobre a vida de Rodrigo se desdobrava, mas já não parecia ser apenas sobre a traição e a nova família. Uma série de batidas na porta a fez pular. De súbito, uma voz familiar ecoou na sala. Mamãe, é você? Era a neta de Clara, Ana, que sempre tinha a chave da casa. Mamãe, abre a porta. O coração de Clara se aquecia e congelava ao mesmo tempo. Como Ana havia chegado aqui? Lúcia abriu a porta e Ana entrou com expressão preocupada. O que está acontecendo? Eu vi um carro estranho aqui na esquina. Pensei que você pudesse precisar de mim. Só que ao olhar para Lúcia, Ana percebeu a tensão. Agora não é hora para brincadeiras, tá? E nesse momento, a realidade começou a se desmoronar de novo. O medo tomou conta da sala como uma onda. Você não sabe quem está aqui. A voz de Lúcia estava trêmula. Clara precisava protegê-la, mas não sabia como. O que mais havia nesse mistério que a cercava?
Antes que pudesse concluir o pensamento, a luz do farol do carro se acendeu rapidamente através da janela. Clara caminhou lentamente até lá, sentindo cada passo como se estivesse em câmera lenta. Quando olhou, o carro parecia tão familiar. Era o carro de Rodrigo. Ela mal podia acreditar. Clara, você precisa se afastar! Lúcia gritou. Mas era tarde demais. A porta do carro se abriu e uma mulher saía. O coração de Clara parou. A mulher, com um olhar desesperado, era Isabel, a esposa de Rodrigo. Clara! Isabel exclamou, os olhos cheios de lágrimas. Precisamos conversar. Seu filho, ele não está realmente morto. Aquelas palavras a atingiram como um soco. Clara se sentiu enfraquecer. O que estava acontecendo? A revelação da traição tinha se transformado em uma nova realidade devastadora. Ana ficou em silêncio, a expressão confusa enquanto Clara lutava contra a enxurrada de emoções. O que você quer dizer? Clara conseguiu perguntar, a voz falhando. Rodrigo está morto. Eu vi o relatório. A negação era palpável, a dor ainda fresca. Não! Você não entende. Ele forjou a própria morte. Teve que fazer isso por causa das pessoas que estavam atrás dele. E eu sou uma parte disso. Isabel falou, as palavras se acumulando rapidamente, cada sílaba sendo um golpe em Clara. Ana, assistindo tudo, começou a tremer. Mamãe, o que está acontecendo? O desespero na voz da filha fazia Clara sentir um nó se formar. Em seu estômago, Lúcia tentava intervir, mas as informações estavam se desenrolando como um novelo. Spain, como você sabe disso, Isabel? Clara perguntou, um turbilhão de raiva e confusão dentro de si. Porque Rodrigo me contou tudo antes de ficar indisponível. Ele me pediu ajuda e eu não sabia como proteger nosso filho. Ele estava sendo ameaçado. Isabel chorava agora, e isso confundiu ainda mais Clara. O quê? A revelação a atingiu como um relâmpago. Rodrigo tinha um filho com Isabel? Quantos mais eram verdadeiros nesta história? Por um instante, Clara queria acreditar que aquilo não fazia parte da realidade. Ana, ainda confusa, balançou a cabeça, sem entender. Quem é essa pessoa? Por que você está falando assim? É uma longa história, Dana. Tem muito mais em jogo do que podemos imaginar. Clara conseguiu gemer, sentindo-se paralisada entre a compreensão e a negação. Mas antes que pudessem discutir mais, a tensão no ar fez o estômago de Clara se revirar. A silhueta da figura encapuzada do lado de fora estava de volta, agora com um olhar determinado e ameaçador. A porta da frente estremeceu com uma batida violenta. Eles estão aqui, Lúcia sussurrou, pálida como um fantasma. O perigo era palpável, e Clara percebeu que cada decisão agora carregava o peso de um mundo que poderia desmoronar a qualquer momento. O que vamos fazer? A voz de Ana estava cheia de pânico, e no fundo da mente de Clara, uma única pergunta se refletia. O que realmente aconteceu com Rodrigo? Qual era a verdadeira história que se desenrolava diante dela? O nó na garganta dela se apertava
enquanto a porta tremia de novo. E no fundo, Clara sabia que havia muito mais à frente. O que mais estava prestes a se revelar? Clara sentiu o coração acelerar enquanto a porta tremia sob as batidas insistentes. O rosto de Isabel estava atrás da janela, a expressão tumultuada. Mas Clara mal tinha tempo para processar aquilo. O verdadeiro Rodrigo, a verdade que ela desconhecia, se desenrolava como um filme horrível à sua frente. A confusão se misturava ao medo. Mamãe, por favor, o que está acontecendo? Ana segurou o braço de Clara, os olhos cheios de pânico. Mas tudo o que ela conseguia ver era a silhueta da figura encapuzada bem à frente. Abre a porta, Clara! É uma emergência! A voz de Isabel, agora intensamente preocupada, chegou até ela como um grito de socorro. Clara hesitou, lembrando-se de como aquele nome, Isabel, lutava com sua imagem de filho perfeito. Mas o que ela realmente sabia sobre Rodrigo, o que era verdade e o que era mentira, estava se confundindo. Clara, devemos sair daqui. Agora! Lúcia puxou Clara, mas ela estava paralisada. Então, em um movimento rápido, a figura encapuzada avançou, desferindo um chute na porta. Um estrondo ecoou pela sala, fazendo todos se encolherem. A porta balançou, o terror crescendo. Ela está dizendo a verdade. Rodrigo teve que forjar a própria morte para nos proteger, Clara. Acredite em mim! Gritou Isabel, sua face marcada pela angústia. Protegê-la de quê? Clara gritou, agora mais furiosa do que assustada. De quem? A batida na porta aumentou, insuportável. Mas sim, havia um porquê. Um porquê que poderia mudar tudo. Então, com um som ensurdecedor, a porta finalmente se desprendeu de suas dobradiças e caiu com um estrondo, revelando a figura encapuzada na entrada. Clara sentiu a adrenalina percorrer suas veias. A silhueta era de um homem. Seu olhar era fixo, como se já soubesse exatamente o que queria. Clara! Ele gritou, a voz abafada, mas as palavras ainda assim cortaram-o. Amor, eu finalmente encontrei você. Era um rosto que Clara reconhecia. Um frio atravessou sua espinha e uma sensação de traição começou a se formar. Rodrigo, ele não pode estar morto. Ele é o líder de uma operação maior do que imaginamos. Isso pode envolver muito mais do que você pensa. A afirmação deixou todos em choque, como um balde de água fria depois de um incêndio. Líder do quê? Clara sussurrou, a confusão aumentando a cada palavra que ouvia. Ele tinha que desaparecer para parar o que vinha atrás dele. E isso acabou envolvendo você e Ana. Também, o que ele fez, Clara, foi para te proteger. Dustin olhou para Ana, que ainda segurava a mão da mãe, a expressão distante. Ele continuou. Você não sabe o que aconteceu. Não sabe realmente quem você é, não é? Chegou como uma explosão. Cada membro do corpo de Clara pareceu paralisar. Como assim quem ela era? O que queriam dizer? Manuel e Isabel trocavam olhares nervosos, parecendo ter uma conversa silenciosa entre eles. Não, percebendo o que estava acontecendo. Se virou para Clara e perguntou: Mamãe, quem é ele? O que está havendo? As coisas que Rodrigo fez.
Ele pode estar mais profundo nisso do que eu pensava. Isso não é só sobre a outra família, não é? Clara murmurou, confusa. Não, não é. Dustin interrompeu. A urgência em sua voz era palpável. Estamos em perigo e você não sabe disto. Há pessoas que querem o que Rodrigo tinha. E se ele realmente estiver vivo, elas podem vir atrás de todos vocês. Não sabemos o que ele planejou, ou qual foi o verdadeiro envolvimento dele nesse jogo de poder. E então tudo mudou. A verdade era mais sombria do que Clara jamais imaginara. A dor da traição agora se misturava com o medo. O que mais poderia ser verdade? Seu mundo, que já havia desabado, estava se fragmentando em pedaços ainda menores. Precisamos fazer algo agora. Eles estão vindo. Dustin puxou Clara, mas ela ainda estava paralisada, sua mente girando. E no fundo, uma pergunta ecoava. Quem realmente era Rodrigo? O homem que ela pensava conhecer estava longe de ser o que imaginava. O que mais ele havia escondido? O que significava isso para ela e Ana? Justo quando a tensão parecia insuportável, o som de sirenes cortou a noite. A luz azulada invadindo a sala. A revelação estava longe de terminar. A verdade sombria e complexa estava prestes a se desdobrar, como uma tempestade prestes a atingir a costa. O futuro de Clara estava em jogo. E a questão era: foram suas escolhas que levaram a isso? Ou o destino tinha um plano muito diferente aguardando para ser revelado? Clara sentiu o coração disparar, completamente presa na tensão da situação. A figura encapuzada avançava e o rosto de Isabel, atrás da janela, estava sombrio, ansioso. A verdade sobre Rodrigo, que antes parecia doer, agora parecia ameaçar tudo o que ela conhecia. E justo no auge daquela confusão, o som das sirenes lá fora ecoou, mais intenso, quase como um prenúncio do caos à frente. Mamãe, o que vamos fazer? Ana segurava o braço de Clara, seu olhar refletindo o pânico que crescia no interior da casa. O olhar de Dustin estava fixo em Isabel, a tensão pairando no ar como uma tempestade prestes a estourar. Fechem a porta! Não deixem que ele entre! Clara gritou, tentando manter a calma, mas sua voz tremia. O susto era palpável e o ambiente estava carregado de urgência. Mas antes que qualquer um pudesse se mover, outra batida ressoou, desta vez mais intensa, como uma explosão. O homem encapuzado avançou para a entrada e a porta se soltou de suas dobradiças, caindo com um estrondo ensurdecedor. Clara estremeceu. O medo a envolvia como um manto pesado. Socorro! Gritou uma voz feminina que ecoou pela sala. Clara imediatamente reconheceu-a. Era Luísa, sua amiga de infância, que vinha atrás do movimento. Mas a aparência dela estava descomposta, a expressão de terror estampada no rosto. Ele está aqui! Eu vi! Os olhares se encontraram em um misto de confusão e medo. Vi quem, Luísa? Lúcia perguntou, tensa. Rodrigo! Eu o vi! Luísa gritou, parecendo desesperada. Ele está vivo, Clara. Ter está ferido e vindo para cá. Clara mal conseguiu processar aquilo. Sentiu a cabeça girar. A revelação a atingiu como um soco no estômago. Rodrigo estava vivo? Mas como? O que estava realmente acontecendo? Ele está em perigo.
Precisamos ajudá-lo. Luísa insistiu, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Aquelas pessoas não vão parar enquanto não o encontrarem. Ele forjou a morte para te proteger e tem muito mais em jogo do que você imagina. As palavras de Luísa ressoaram na mente de Clara como um eco distante. Mas então, uma revelação a atingiu. Luísa, como você sabe disso? O que você sabe sobre ele? O olhar de Clara estava fixo. Suas mãos tremiam enquanto tentava conectar os pontos. Eu estava lá quando tudo aconteceu, Luísa respondeu, engolindo em seco. Rodrigo me contou sobre as ameaças, sobre o que ele realmente fazia. Ele não era só um homem comum, Clara. Ele estava envolvido em algo perigoso e ele tinha que se esconder. O burburinho ao redor a fez sentir que o chão sumia debaixo de seus pés. Não podia acreditar. Rodrigo, um homem com tantos segredos, e ela ali, sem saber de nada. As memórias que tinham juntos se desfaziam em sombras. Mas o que ele realmente fez? O que ele estava fazendo? Clara perguntou, novamente perdida. Não é só sobre ele, Clara. Há um lado obscuro que você conhecia muito pouco. Eu ajudava Rodrigo a limpar os rastros de atividades ilícitas, mas agora ele não pode voltar. Ele é alvo. Eles querem que ele pague. Luísa falava rápido, sua voz embargada pela urgência. Ana, silenciosa até então, arregalou os olhos. Isso significa que aqueles caras, eles estão vindo atrás de nós também? O que fazemos? Vamos, precisamos fugir, gritou Dustin. O pânico se alastrava. Clara olhou para todos. Seu coração estava acelerado. Mas então, em um movimento rápido, a figura encapuzada fez o que ninguém esperava. Com um gesto brusco, ele se revelou. E o que Clara viu a paralisou por completo. O rosto que ela pensou nunca mais ver. Era Rodrigo, pela primeira vez, frente a frente. Mas não era apenas ele. Ao seu lado estava uma criança. Mamãe! Gritou a criança, correndo em direção a Clara. O pânico tomou conta do ambiente. É o nosso filho, Clara! A revelação a atingiu como um tsunami. E no instante seguinte, Clara se viu lutando com a verdade devastadora e chocante. O que mais ela não sabia naquela confusão? E mais importante, o que Rodrigo realmente havia feito enquanto se escondia? Clara ficou paralisada, encarando Rodrigo e a criança ao seu lado. A confusão a envolvia como um labirinto sem saída. Dor em seus olhos era pior. Eu precisava voltar para te proteger, para manter vocês a salvo. Como você pode estar vivo? A emoção a esmagava. O alívio misturava-se com a raiva. Como ele pôde deixá-la acreditar que estava morto? Ana olhava com uma expressão de choque, confusa, tentando entender o que estava acontecendo. Clara, há tanta coisa que eu não pude contar. O que fiz foi por amor, para vocês ficarem a salvo. A voz de Rodrigo estava alta agora, carregada de desespero. Por amor? Clara riu, um riso sem alegria. Você me enganou, me deixou viver essa dor sozinha, sem saber que você estava. Você estava aqui, com uma outra família. A cada palavra, a indignação crescia. A raiva pulsava como uma tempestade pronta para explodir. Isso não é o que parece, Isabel interveio, os olhos cheios de lágrimas. Rodrigo lutava contra forças que você não imagina. Ele estava se escondendo para proteger todos nós. Dustin, que até então estava quieto,
finalmente se manifestou. Precisamos de um lugar seguro, agora. Eles estão vindo atrás de Rodrigo e não vão parar até que ele pague por tudo. Mas antes que qualquer um pudesse agir, o barulho, vindo da porta, se intensificou. Clara sentiu um nó se formar no estômago. Abertas as portas dos seus sentimentos, todos ali se sentiam perdidos em meio ao pânico. As sirenes ainda ecoavam do lado de fora, e cada batida na porta parecia o chamado à ação. Quem são eles? O que Rodrigo fez? A pergunta saiu desesperada de Clara. A verdade agora parecia fugir junto com o ar, e o peso das revelações pendia sobre ela como uma pequena bomba relógio, prestes a estourar. Isto é maior do que todos nós, Rodrigo respondeu, sua voz baixa, mas firme. Eles têm um motivo, e não é apenas por causa de mim. Com essas palavras, uma sombra de mistério pairou no ar. Para cada resposta, novas perguntas brotavam. Quem é você realmente, Rodrigo? Clara não podia mais ignorar. Havia algo em seus olhos que a fazia duvidar de tudo o que pensou saber sobre ele. Rodrigo hesitou, os olhos se desviando por um momento. Eu não sou apenas seu filho. Estou envolvido em algo muito maior. A verdade é que sou também filho de uma pessoa poderosa. Alguém que... A frase não foi completada, pois um barulho ensurdecedor cortou o ar. Era um tiro. Clara sentiu a adrenalina subir como um foguete. A figura encapuzada havia voltado, mas não estava sozinha. 2 homens armados surgiam, e a realidade golpeou Clara como um punho. A casa estava diante de um verdadeiro cerco. Mamãe! Ana gritou, o pânico agora transbordando. Clara agarrou a filha. Seu coração estava fazendo malabarismos. O que mais Rodrigo não havia contado? Estava mesmo em perigo. E por causa de quem? Samuel, vem aqui! Rodrigo gritou para o filho, puxando-o para perto. Oh, que deveria ser um momento de união, virou uma cena aterrorizante. Sai agora! Todos vocês! Gritou um dos homens armados, os olhos frios como pedras, mirando diretamente para Rodrigo. Isto é questão de vida ou morte. Eu não deixarei você levar o que é meu. Rodrigo rosnou, a fúria agora evidente, enquanto ele se posicionava na frente de Clara e Ana. Foi então que tudo escureceu. A cena à frente deles se transformou em um caos total. O barulho dos tiros ecoava, enquanto Clara lutava para entender o que estava acontecendo. As verdades não ditas dançavam ao redor dela, e a possibilidade de perder não apenas Rodrigo, mas a própria vida deles, se tornava cada vez mais real. Clara, foge agora! Gritou Dustin, puxando-a para sair. Mas uma parte dela queria saber a verdade, queria entender o que estava prestes a se desdobrar. O cerco se fechava e as dúvidas pairavam pesadas na mente dela. O que Rodrigo realmente fez para estar ali? E mais, quem era ele de fato? O tempo estava se esgotando e qualquer escolha poderia ser mortal. O medo consumia cada pensamento. Havia um burburinho de vozes. Mas tudo o que Clara conseguia ouvir era o pounding em seu peito e as dúvidas que a cercavam. Eles não estavam apenas lutando por suas vidas, mas por verdades que poderiam mudar tudo. Clara estava paralisada, encarando Rodrigo e a criança ao seu lado.
O choque a envolvia como um manto pesado. É o nosso filho. As palavras saíram com dificuldade, enquanto sua mente lutava para entender. Sim, Clara, ele se chama Samuel! Rodrigo exclamou, a urgência em sua voz cortando o ar tenso. Eu preciso que você me escute. Temos que sair daqui agora. Mas Clara estava atordoada. Tudo o que ela conhecia se desmoronava. Como você pôde me deixar pensar que estava morto? Como pôde fazer isso com a gente? Não é assim que eu queria que você soubesse. A situação é muito mais complicada. Eu não tinha escolha, Rodrigo gritou. O pânico em seus olhos refletindo o desespero que ressoava na sala. Complicada? Clara disparou, a raiva pulsante como fogo em suas veias. Você teve uma vida inteira de segredos e agora isso vem à tona no pior momento possível. Clara, escuta! Isabel interveio, a voz dela implorando. Rodrigo fez isso para proteger todos nós. Tem pessoas que querem acabar com ele, com vocês. Dustin, que observava a cena com atenção, interrompeu. Precisamos de um lugar seguro. Agora, eles podem estar a um passo de nos encontrar. Foi então que o silêncio cortante foi rompido por outro tiro, muito mais perto. O frio percorreu a coluna de todos na sala. Clara olhou para a porta, a adrenalina disparando no coração. Eles tinham que agir, e rápido. A figura encapuzada estava ali, segundo a porta. Sentia o terror crescente, mas a tensão se transformou em confusão quando um novo grupo de homens armados apareceu, cercando Rodrigo e a criança. Ele não pode sair, gritou um dos homens, determinando o fechamento do cerco. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, algo no olhar de Samuel a fez parar. Ele apontou para o homem que estava à frente, seu olhar confuso. Papai, você não é o que eu pensava. O homem parou por um instante e o clima mudou. A tensão pairava no ar e Clara não sabia o que interpretar daquelas palavras. Samuel olhava para o homem e Clara podia sentir a pergunta se formando na mente dele. Rodrigo se virou, completamente perdido. Samuel, o que você quer dizer? O que aconteceu? Eu sabia que você não era só um pai normal. A voz da criança estava tremendo, mas as palavras eram muito mais pesadas do que pareciam. Eu não sou só seu filho, sou filho de um verdadeiro rei. As palavras de Samuel ressoaram como um estrondo ensurdecedor naquela sala. Clara sentiu o chão sob seus pés desmoronar. Um verdadeiro rei? O que isso significava? Oh, o que você está dizendo? Rodrigo parecia chocado, os olhos arregalados. Clara percebeu que havia mais entre Rodrigo e aquele homem que tinha um semblante sombrio. Algo estava prestes a ser revelado e a tensão aumentava. O que está acontecendo? Clara perguntou. Que tipo de vida você realmente tinha? O que você fez sem me contar? Os homens trocaram olhares entre si. E então Clara se esqueceu da adrenalina. Tudo que havia se tornado um mistério sombrio até agora parecia estar prestes a ser resolvido. O homem encapuzado olhou para ela e disse: Esse é o seu verdadeiro legado, Clara. Você e seu filho são parte disso. O murmúrio de espanto percorreu a sala, fazendo todos ficarem em choque. Durante esse tempo todo, Clara deu tudo de si e acreditou em Rodrigo.
na forma que ele nunca jogou sua vida em suas mãos. Você está mentindo, gritou Clara, o desespero crescendo em seu peito. Não pode ser verdade, eu não confio em você. Mas era tarde. Um novo tiro ecoou, exemador, uma explosão de sentimentos tomou conta dela. A porta foi invadida e, com isso, o que sobrava de esperança se despedaçou. As chances de uma vida normal já estavam tão longe quando a verdade finalmente a encarou. A ideia de que eles eram parte de um jogo muito maior deixou o ar pesado. As respostas que Clara buscava pareciam mais distantes do que nunca. Mas o veneno da desconfiança começou a se enraizar dentro dela. O que mais Rodrigo estava escondendo? O que mais eles iriam descobrir nessa nova realidade em que se viam presos, emaranhados em mentiras que poderiam muito bem descortinar um mundo que nunca imaginaram? O caos estava prestes a engolir todos ali, e a única coisa que Clara podia pensar era: quando isso tudo ia acabar? Clara estava paralisada, encarando Rodrigo e a criança ao seu lado. O choque a envolvia como um manto pesado. É o nosso filho. As palavras saíram com dificuldade, enquanto sua mente lutava para entender. Sim, Clara, ele se chama Samuel. Rodrigo exclamou, a urgência em sua voz cortando o ar tenso. Eu preciso que você me escute. Temos que sair daqui agora. Clara estava atordoada. Tudo o que ela conhecia se desmoronava. Como você pôde me deixar pensar que estava morto? Como pôde fazer isso com a gente? Não é assim que eu queria que você soubesse. A situação é muito mais complicada. Eu não tinha escolha. Rodrigo gritou, o pânico em seus olhos refletindo o desespero que ressoava na sala. Complicada? Clara disparou, a raiva pulsante como fogo em suas veias. Você teve uma vida inteira de segredos, e agora isso vem à tona, no pior momento possível. Clara, escuta! Isabel interveio, a voz dela implorando. Rodrigo fez isso para proteger todos nós. Tem pessoas que querem acabar com ele, com vocês. Dusty, que observava a cena com atenção, interrompeu. Precisamos de um lugar seguro. Agora! Eles podem estar a um passo de nos encontrar. Foi então que o silêncio cortante foi rompido por outro tiro, muito mais perto. O frio percorreu a coluna de todos na sala. Clara olhou para a porta, a adrenalina disparando no coração. Eles tinham que agir, e rápido. A figura encapuzada estava ali, segundo a porta. Sentia o terror crescente, mas a tensão se transformou em confusão quando um novo grupo de homens armados apareceu, cercando Rodrigo e a criança. Ele não pode sair, gritou um dos homens, determinando o fechamento do cerco. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, algo no olhar de Samuel a fez parar. Ele apontou para o homem que estava à frente, seu olhar confuso. Papai, você não é o que eu pensava. O homem parou por um instante e o clima mudou. A tensão pairava no ar. E Clara não sabia o que interpretar daquelas palavras. Samuel olhava para o homem e Clara podia sentir a pergunta se formando na mente dele. Rodrigo se virou, completamente perdido. Samuel, o que você quer dizer? O que aconteceu? Eu sabia que você não era só um pai normal. A voz da criança estava tremendo,
mas as palavras eram muito mais pesadas do que pareciam. Eu não sou só seu filho, sou filho de um verdadeiro rei. As palavras de Samuel ressoaram como um estrondo ensurdecedor naquela sala. Clara sentiu o chão sob seus pés desmoronar. Um verdadeiro rei? O que isso significava? Oh, o que você está dizendo? Rodrigo parecia chocado, os olhos arregalados. Clara percebeu que havia mais entre Rodrigo e aquele homem que tinha um semblante sombrio. Algo estava prestes a ser revelado e a tensão aumentava. O que está acontecendo? Clara perguntou. Que tipo de vida você realmente tinha? O que você fez sem me contar? Os homens trocaram olhares entre si, e então Clara se esqueceu da adrenalina. Tudo o que havia se tornado um mistério sombrio até agora parecia estar prestes a ser resolvido. O homem encapuzado olhou para ela e disse: Esse é o seu verdadeiro legado, Clara. Você e seu filho são parte disso. O murmúrio de espanto percorreu a sala, fazendo todos ficarem em choque. Durante esse tempo todo, Clara deu tudo de si e acreditou em Rodrigo, na forma que ele nunca jogou sua vida em suas mãos. Você está mentindo, gritou Clara, o desespero crescendo em seu peito. Não pode ser verdade. Eu não confio em você. A dor, uma explosão de sentimentos tomou conta dela. A porta foi invadida e, com isso, o que sobrava de esperança se despedaçou. As chances de uma vida normal já estavam tão longe quando a verdade finalmente a encarou. A ideia de que eles eram parte de um jogo muito maior deixou o ar pesado. As respostas que Clara buscava pareciam mais distantes do que nunca. Mas o veneno da desconfiança começou a se enraizar dentro dela. O que mais Rodrigo estava escondendo? O que mais eles iriam descobrir nessa nova realidade em que se viam presos, emaranhados em mentiras que poderiam muito bem descortinar um mundo que nunca imaginaram? Quando o impacto do tiro ecoou novamente, Clara sentiu um vazio se espalhar dentro dela. O que mais, além de tudo que já descobriram, estava por vir? O caos estava prestes a engolir todos ali, e a única coisa que Clara podia pensar era quando isso tudo ia acabar. E no meio de toda aquela confusão, uma sombra se materializou nas costas do homem encapuzado. A sombra cresceu e, sem aviso, outra figura apareceu, armada e feroz. Você realmente achou que poderia escapar de mim? A nova figura gritou, lançando um olhar penetrante em Rodrigo. A sala explodiu numa tensão insuportável, e Clara percebeu que a tempestade estava só começando. Você realmente achou que poderia escapar de mim? A voz cortou o ar tenso e tudo congelou por um segundo. O homem encapuzado viu-se, revelando um rosto que Clara não via há anos. Era Henrique, o homem que Rodrigo sempre mencionou com cautela. Um arrepio gelou a espinha dela. Rodrigo se colocou à frente de Clara e Samuel, a determinação transparecendo em sua voz. Você não vai fazer mal à minha família. Família? Você acha que ainda tem uma família depois do que fez? Henrique passou os olhos pela sala, cheio de desprezo. Você está em perigo, Rodrigo. E a única maneira de se proteger é lutar. Clara sentiu um peso crescente em seu coração. As palavras de Rodrigo sobre o legado dela e de Samuel começaram a ressoar.
Mas agora tudo se tornava confuso. Ela viu Samuel aos pés do pai, a insegurança refletida em seu olhar. Não quero lutar, Henrique, Rodrigo disse, os punhos cerrados, mas farei o que for necessário para proteger eles. Nesse momento, o espaço ao redor parecia desmoronar. O silêncio foi cortado por gritos e barulhos externos. A polícia estava se aproximando. Clara olhou pela janela, vendo Uzi se aproximando, e o medo começou a tomar conta de seu corpo. O que deveria ser um momento de revelação se transformava em caos. Vocês não têm ideia do que está acontecendo, Henrique gritou, sua raiva explodindo. Rodrigo, você fez inimigos que são muito mais poderosos do que você pensa. E se você não fizer o que eu digo, sua família pagará. As palavras ecoaram pela sala como um trovão. O coração de Clara disparou. Seu filho, empoleirado entre a vida e a morte de um mundo que ela decidiu deixar para trás. Tudo parecia tão surreal. A verdade estava se desdobrando, mas havia um custo. Vamos, Clara, precisamos sair. Dustin puxou-a para o lado, uma urgência em seu tom, mas algo a segurou. O peso da escolha se tornou insuportável. Eu não vou deixá-lo só. Clara gritou, seu olhar fixo em Rodrigo. O desespero a envolvia, e não era apenas pela ameaça externa. Ela precisava entender quem tinha se tornado. Rodrigo se voltou para Clara, um lampejo de gratidão em seus olhos. Por favor, eu preciso que você confie em mim. Vou encontrar uma maneira de manter todos nós a salvo. Com isso, o mundo pareceu parar. Uma fração de segundo, onde todos deram um passo atrás e estavam em sintonia com a gravidade da situação. Seriam todos eles capazes de se unir, apesar da traição e dos segredos? Clara sabia que não podia mais se esconder atrás da dor. Então, enquanto a tensão crescia e as batidas na porta aumentavam, um pensamento claro atravessou sua mente. Eu tenho que lutar por minha família. Dustin bufou, respirando fundo. Isso é loucura, mas se você quer isso, fixando em Samuel. Fiquem juntos. E se acontecer algo? Tong! Um golpe à porta fez todos se juntarem. O momento havia chegado. O destino de cada um deles dependia da próxima decisão. Nervos aflorados, Clara olhou para os rostos que amava e, por um momento, a esperança reemergiu. Mas quando a porta se abriu, o que quer que estivesse esperando do outro lado o surpreendeu como uma tempestade prestes a desabar. Clara não conseguiu evitar. A dúvida e a determinação se misturavam. O que eles iriam descobrir a seguir? A resposta estava abrindo caminho, mas a verdade ainda tinha um preço a pagar. E assim, a história de Clara e sua luta pela verdade e proteção de sua família não terminava aqui. O que mais estava prestes a se revelar? As sombras do passado e os fantasmas do presente dançavam juntos na escuridão, esperando para serem confrontados. E enquanto você termina de ler, não esqueça, este é o momento para você se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar
Ah, e não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final impactante. Você precisa compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo, porque apenas os verdadeiros fãs sabem a importância de apoiar o canal com essas ações.